Malta, antes do vídeo começar, e se gostam deste tipo de conversas sobre futebol, tenho certeza que vão gostar também do livro que escrevi nos últimos tempos, que se chama Para Além da Tática, Uma Visão de Jogo, onde exploramos várias temáticas com contributos dos mais diversos intervenientes do jogo. Portanto, se quiserem adquirir o livro, o link da Prime Books está disponível aí na descrição. E é isso, malta. Se quiserem, podem adquirir aí o livro. Bom vídeo. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje o convidado é o Marco Paiva, treinador do Rio Ave Sub-23. Marco, obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer poder estar a falar um bocadinho de futebol contigo. Obrigado, Rafael. É também um prazer para mim poder estar aqui no teu projeto, dar-te os parabéns pela iniciativa e é sempre um gosto falar de futebol, que é aquilo que é a nossa paixão, aquilo que é o nosso dia-a-dia. Olha, Marco, vou começar por perguntar um pouco do transfer da equipa Sub-23 para a equipa principal. Isto é, quais são as principais dificuldades de treinar uma equipa Sub-23, sendo que facilmente, por exemplo, um jogador pode ser chamado até à equipa principal? Assim, tem desafios muito motivantes, que é a proximidade que temos à equipa A, neste caso. Agora, é um desafio constante, principalmente a nível do que é o planeamento, porque nunca temos praticamente um grupo fixo. Estamos sempre sujeitos a situações quer de mais planeadas de um dia para o outro, de programação semanal de alguns jogadores andarem na equipa A treinar no processo de treino para depois virem jogar connosco, mas também até as situações pontuais de última hora, de instantes antes de iniciar o treino, mesmo durante o treino, nós temos a preocupação de treinar na mesma hora da equipa A para tudo o que necessitarem de nós estarmos à disposição. Temos atletas que deixam o nosso treino e têm que entregar o treino da equipa A e aí temos aquela dificuldade normal de termos que ajustar o nosso planeamento. Para além disso, há sempre os grupos reduzidos, em que muitas vezes temos que trabalhar com 12, 13, 14 jogadores, muitas vezes até nos dias antes do momento competitivo, em que sabemos que, por exemplo, vamos ter um jogo onde vamos ter 3, 4 jogadores que vão jogar connosco nessa partida, mas que não os temos para treinar. Isso traz tudo aquelas dificuldades de alguma nuance estratégica, alguma preparação de bolas paradas e tudo, esquemas táticos que têm que ser comatados de outra forma, que não pode ser vividos no processo de treino normalmente, como se tivéssemos uma equipa mesmo, um plantel mesmo fechado à nossa disposição e ao desenvolvimento do nosso trabalho. Já agora, como é que com 13, 14 jogadores consegues treinar bolas paradas? É assim, vamos sempre priorizando aquilo que vamos fazer e os jogadores que temos. É normal que, por exemplo, se eu não tenho a minha estrutura fixa de posicionamento, por exemplo, defensivo, é aí que eu não o vou fazer e vou procurar apenas através do vídeo, através da conversa antes do momento de jogo, vou passando para os jogadores as ideias que temos. E muitas vezes deixamos por exemplo, trabalhar num livre lateral, um pontapé de canto, e passamos unicamente, se tivermos, por exemplo, o jogador que vai executar as bolas paradas, a dar quase o estímulo e a competência, ou digamos, trabalhar a execução da bola parada. Procuramos sempre direcionar o trabalho para aquilo que temos ali. Ao mesmo tempo, temos sempre mais alguns jogadores que nos permitem, umas vezes com oposição, outras vezes sem oposição, umas vezes com uma estrutura defensiva, se estamos a trabalhar um esquema tático ofensivo e só temos 13 ou 14 jogadores, se calhar a oposição nesse momento é feita por uns bonequinhos que a gente coloca no campo e 2 ou 3 jogadores só em determinadas zonas e a estrutura de ataque está completa, como fazemos o contrário muitas vezes no momento defensivo. É olharmos para o que temos e tentarmos ir buscar o transfer que queremos para o jogo, no comportamento e nos atletas que temos ali à nossa disposição. Mas da mesma forma que a equipa principal vai-te buscar os jogadores, tu não o podes fazer, por exemplo, com a equipa de sub-19?
Dependendo dos contextos. Por exemplo, neste contexto que eu trabalhei, não tinha muito essa hipótese. Primeiro porque havia também necessidades de objetivos de um campeonato de sub-19 que não é tão fechado como um campeonato de sub-23. E um campeonato de sub-19 onde há apuramentos para a fase final, no sub-23 também não, mas digamos que há ali uma diferença grande, porque enquanto no sub-23 há o apuramento para a para a fase de campeão e aí vamos lutar para ser campeão, no sub-19 o apuramento para a fase final salva logo a manutenção. Há a descida da divisão, por isso há sempre um direcionar também muito para o processo de sub-19 e os sub-23 ficam ali no meio um bocadinho a tentar gerir a situação. Para além disso, também há outra situação, que é nós no sub-23 trabalhamos como, apesar de não sermos na grande parte da estrutura, de sermos profissionais, mas trabalhamos durante o dia, durante a manhã, ou mesmo o horário de treino da equipa A, que somos profissionais. Os sub-19 trabalham ao final da tarde e têm alunos que são estudantes, têm escola e que nem sempre podem também integrar o trabalho dos sub-23. Claro. A equipa sub-23 ainda é formar um jogador ou é simplesmente um passo, um pequeno passo para a equipa principal? Ou seja, o que eu estou a perguntar é, o principal objetivo da equipa sub-23 ainda é formar ou é o resultado? Não, assim, até pelas características da competição, o espaço competitivo que é, o sub-23 tem que ser para mim um espaço de formação. Embora, como eu costumo dizer que formação nós temos que ter sempre, até no escalão principal. Digamos, na equipa A, um atleta tem que estar sempre em constante formação, em constante evolução. Agora, no sub-23, e no meu projeto, o projeto onde eu estava inserido, era acima de tudo uma antecâmara da equipa A, mais um espaço para progredir no aspecto formativo do jogador, para tentar aproximar o jogador o máximo possível daquilo que é a equipa A. Pessoalmente, acredito que para um jogador ter sucesso, quando estamos nos seus 19, 20, 21, 22 anos, muitas vezes isto já é quase um apanhar de intensidades, de ritmos, de comportamentos, de necessidade de tomada de decisão que um atleta tem que ter, e aí é quase dar um estímulo final, é quase a reta final daquele processo que tem que levar à equipa A. Quem não o tiver até este patamar também dificilmente um aluno, um atleta que está digamos, num patamar mais reduzido de competências, também não é na altura de sub-23 que vai conseguir fazer alguma coisa de extraordinário que vai aproximar do nível de equipa A. Ainda relativamente entre a equipa sub-23 e a equipa principal, existe liberdade no teu caso, ou existiu liberdade no teu caso para aplicar qualquer modelo de jogo, ou tem que ser em consonância com aquele que é o da equipa principal? Sim, existiu toda a liberdade. Agora, nós aqui também temos que ser, como dizer, nós temos que ser inteligentes, temos que nos saber posicionar, temos que nos saber enquadrar. A minha ligação neste caso, com o Mr. Luís Freire, com a sua equipa técnica, foi ótima e deram-me a liberdade total para fazer o processo como eu sentisse que era o ideal. Agora, eu também, claro que ia procurar o máximo de pontos de contacto possível, com as devidas diferenças, porque quem está a gerir o processo, e sou eu que estou a colocar, ou eu e a minha equipa técnica, e a minha equipa A, são outros elementos, neste caso é o Luís Freire e a equipa técnica dele. Cada um leva o processo de acordo com as suas sensibilidades, mas procuramos, acima de tudo, que existam muitos pontos de contacto, até para valorizarem o nosso trabalho. Claro que se eu fosse com uma proposta totalmente oposta àquilo que seria o trabalho da equipa principal, possivelmente não valorizavam tanto o nosso trabalho, não existia uma proximidade tão grande, uma ligação tão grande, e assim o que nós queremos é que o processo seja ligado, que reconheçam no nosso trabalho, que nos queiram próximos deles, e por isso também tivemos uma proposta de jogo, digamos assim, com muitos pontos de contacto com a equipa principal. Geralmente nas tuas equipas preferes aplicar dois sistemas ou somente um ao longo da época? Digamos que principalmente os meus últimos 2, 3 anos de treinador
foi quase sair do sistema. E foi mais no sentido que, como é que eu tenho a dizer, por exemplo, explicava, ou tinha a base da minha explicação para os meus atletas, quer no processo de treino, quer no, ou digamos assim, no posicionamento dos jogadores no quadro, por exemplo, num 4-3-3, e nós raramente, quer no processo ofensivo, quer no processo defensivo, estávamos em 4-3-3. Sim, isso não. Depois procuramos é dinâmicas e espaços e momentos em que eles sejam capazes de interpretar posições que têm que estar, espaços que têm que ocupar, e o sistema para nós depois dilui-se a partir daí. Por isso, se inicialmente partia comecei como treinador e a partir de um sistema e trabalhava esse sistema. Depois começou a entrar aqui algumas necessidades, como, digamos assim, ter um plano B, e aí era um sistema alternativo. Hoje quase que, não sei se calhar posso estar aqui a dar algum pontapé na gramática daquilo que são os treinadores, mas é aquilo que eu me identifico e acho que cada treinador muitas vezes vai com as suas convicções quase que ando fora do sistema, Mas em que é digamos. que varias? Em que é que varias, por exemplo? Linha defensiva, sempre a mesma? É no meio Eh, campo? Linha defensiva, assim, procuramos, por exemplo, partir de uma linha de 4, ok? Mas depois o espaço, por exemplo, nas costas da primeira zona de pressão, eh, pode nos obrigar a que essa primeira linha defensiva, por exemplo, no momento ofensivo, esteja com 3 jogadores, que podem até nem ser jogadores da linha defensiva, como podemos construir a 2, como podemos construir a 4, como raramente o fizemos, mas houve um determinado momento que até estávamos a 5 quase, mas aí era para uma situação de atração e de rápido ocupar ou conquistar espaço nas costas dessa primeira pressão do adversário. Depois, o espaço que procuramos nas costas dessa primeira linha de pressão, muitas vezes é com 2 jogadores por dentro, muitas vezes é só com um, é com outra largura, vai variando a partir daí e procuramos é ter jogadores nos espaços livres do adversário, atrair pressões para determinadas zonas, para ocupar outros espaços e para ir conquistando espaços nas costas da linha do adversário. E aí muda muito, por exemplo, não te posso dizer, por exemplo, nós jogamos em 4-3-3, onde eu quero um 6 nas costas da primeira linha de pressão do adversário. Muitas vezes procurávamos ter 2 ou 3 jogadores nessa zona, nesse espaço central, porque queríamos procurar espaço à largura no outro lado. E também isto também teve a ver um bocado com este processo dos sub-23, que é, eu nunca sei muito bem quem é que vou ter. E para eles renderem eu tenho que os colocar nos melhores espaços para eles. E se eu fosse, por exemplo, atrás daquilo que é o sistema, se calhar eu tinha muitos problemas. Hoje em dia, refletindo sobre aquilo que foi o processo, e já o fiz, sobre aquilo que foi o processo deste ano, acredito que foi o caminho correto, porque, por exemplo, nós tínhamos, desde o início do ano, nós tivemos um avançado no plantel e um extremo. E a partir de dezembro, nós ficámos com um avançado no plantel. E quem tinha que fazer essas posições? Claro, tinha que ser médios, tinha que ser laterais, e depois tínhamos que criar uma dinâmica ali em que colocasse os jogadores nas zonas de maior conforto para eles. Mas esta variabilidade de ideias não pode interferir muito naquilo que é a performance de determinados jogadores? Por exemplo, esses médios que vão ocupar essas posições? Não é demasiada informação para um jogador? Se calhar às vezes é demasiada liberdade. Mas também, pelas características daquilo que é o nosso processo, acredito que é positivo. Aquilo que nós damos as pistas, digamos assim, damos os limites, e depois dentro desses limites são eles que têm que decidir, são eles que têm que criar, são eles que têm que ter liberdade para procurar e para descobrirem as soluções. Claro que a determinado momento, quando avaliamos e fazemos a nossa análise e percebemos que está fora daqueles limites, vamos atrás e vamos, digamos, puxar um bocadinho para o carril. E de resto depois vamos soltando esta liberdade. Havia situações, por exemplo, que nós obrigávamos, por exemplo, a criarmos uma situação que nós utilizávamos muito. Tínhamos que criar um quadrado, um losango entre a linha média do adversário. E quem é que criava esse quadrado, esse losango? Outras vezes eram os laterais, outras vezes era um lateral e era um extremo, outras vezes eram o 6. Eles tinham é que saber que aquilo tinha que estar ocupado. Ok.
Ok. Nesta fase de apuramento de campeão, se eu não estou em erro, fizeste 6 golos e sofreste 16 em 10 jogos que realizaste. Minha pergunta é, porquê tantos golos sofridos? Porquê destes poucos golos marcados? Se é consequência principalmente dos plantéis que estavam envolvidos na competição, ou se achas que há aspectos que claramente tens que melhorar na tua equipa? Se sim, quais? Assim, uma das coisas que claramente nós identificamos como um aspecto a melhorar era aquilo que era o último terço. E eu costumo dizer que aí é a parte mais difícil do futebol. E é a parte mais difícil para um treinador, porque tem que ter a ideia, mas depois também tem que ter muito a característica, a competência e a perspicácia do jogador. Agora, aquilo que foi esta última fase, assim, para nós chegar a esta última fase já foi uma coisa extraordinária, tendo em conta muitas coisas que se passaram e muitas coisas como a época foi planeada. Como eu te disse, nós tínhamos um avançado e um extremo. Nós tivemos que pegar num médio de características, por exemplo, 8, e era o nosso extremo. E extremo que depois vinha fazer outras coisas. Nós tínhamos este tipo de características, nós não tínhamos jogadores de ataque à profundidade, não tínhamos jogadores rápidos na nossa última linha. E isso tudo criou-nos alguns entraves perante um nível de competência e de competitividade muito elevado. A situação dos golos sofridos, assim, houve ali principalmente 2 momentos e 2 jogos em particular que, a partir do momento, a equipa desligou, quando sentiu o jogo perdido. Mas também tivemos muitas situações e tivemos alguns jogos, principalmente Estoril, que foi um justo campeão do campeonato, em que nós fomos muito competentes e não tivemos digamos, a felicidade de materializar em golos aquilo que foi o nosso jogo e acabamos por sofrer, na altura com um penalti, na altura com uma situação de contra-ataque rápido e acabamos por perder um jogo 2-0 que não diz, não é quase nada aquilo que se passou no campo, mas isso foi o nosso processo. Agora, claramente que queríamos trabalhar e melhorar acima de tudo aquilo que era o nosso último terço, para aquilo que era a nossa capacidade de construção, para aquilo que era a nossa capacidade de, digamos, de produzir jogo até esse espaço, materializamos muito pouco. Achas, achas que o planeamento poderia ter sido diferente? No que diz respeito à construção do plantel, lá está. Plenamente penso que foi um bocado possível, foi um ano muito difícil. Um ano muito difícil porque um clube como o Rio Ave, neste caso, teve, digamos, que era o ano mais difícil da sua história na última década, que foi a descida da divisão. Uma equipa de sub-23 que inicialmente era uma incógnita. Eu dizia isto muitas vezes aos meus jogadores e nós tínhamos isto muito marcado para nós cá dentro, que era a data do dia 26 de julho. Porque nós a 26 de julho, já com as equipas quase todas de Liga Revelação, com 2, 3 semanas de trabalho, nós entramos num balneário a olhar uns para os outros. E dizer, vamos agarrar a isto e vamos trabalhar porque é a nossa oportunidade. E com jogadores à experiência, jogadores sem experiência e sem contacto com isto que é, com este patamar competitivo de que era a Liga Revelação. Muitos jogadores à experiência nestes momentos em que tivemos que 2 semanas praticamente a libertar o plantel para podermos trabalhar. E a 20 de agosto estávamos dentro de campo a jogar contra o Famalicão. E passava muito aquela ideia de ok, pronto, este é mais um jogo de pré-época para nós. Vamos passar, depois vamos ter aqui 2 semanas de paragem e a partir daí vai começar a nossa época. E nós tivemos que em 3 semanas nos prepararmos para jogar contra o Famalicão e para levando a nossa época para a frente. E com o que tínhamos ali, não me valia a pena pensar em desculpas, era tentar arranjar soluções. Ok. Relativamente ao teu dia-a-dia, como é que funciona? Como é que funciona o teu microciclo? Existe folgas para ti ou somente para os jogadores? Como é que funciona? Assim, para os jogadores existiam as folgas naturais que nós proporcionávamos de acordo com aquilo que eram as exigências de competição, também algumas vezes condicionadas para aquilo que era o trabalho da equipa A. Nós tínhamos, por exemplo, uma situação que acabou na minha opinião, foi espetacular. Foi a oportunidade, por exemplo, que no primeiro treino semanal nós fazíamos um trabalho conjunto com a equipa A. E
E, por exemplo, nesse momento, se fosse um momento de folga ou no momento a seguir à competição para a equipa de sub-23, nós treinávamos na mesma porque tínhamos que aproveitar esse momento com a equipa A e procurávamos dar as folgas nos espaços seguintes. De resto, era plenamente normal de uma equipa técnica, procurávamos que os nossos microciclos estivessem entre os 4 dias, 5 dias antes de competição, e procurávamos sempre que o microciclo nunca se estendesse mais do que 6, 7 dias. Isto na Liga Revelação é muito, temos que ter muita atenção a isso, porque os jogos nunca são muito regulares, muitas vezes são espaçados no tempo. Nós, por exemplo, fazemos uma primeira parte da época, andámos a jogar quase de 2 em 2 semanas, e aí nós procurávamos dar uma quebra no microciclo com as folgas, para que não parecesse tudo um processo muito longo e não fosse difícil de gerir até para nós aquilo que era o trabalho diário com eles. Nós, enquanto equipa técnica, infelizmente, fruto deste tipo de condicionantes, nós não podemos ser profissionais. Por isso, nós trabalhávamos e tínhamos os nossos trabalhos, tínhamos os nossos empregos, e, digamos assim, eu folga do trabalho, acho que um treinador nunca tem folgas, mas também nunca pude literalmente dizer, ok, este é o meu dia de folga, este é o meu dia para me libertar e para recuperar, para depois centrar as minhas energias no processo. Não, nós vivemos sempre a situação a 200%, mais ainda neste tipo de condicionantes em que nem sequer muitas vezes horários eram possíveis. Nós tínhamos que chegar a casa e as nossas reuniões muitas vezes de equipa técnica eram por telefone, por Zoom, à noite, às 10, às 11 da noite, em conversa uns com os outros, ajustar o plano de treino, para no dia a seguir estarmos a trabalhar e acabar o treino. E tinha que ir para a escola, tinha que ir para o estúdio trabalhar, tinha que ir para a empresa, e essas eram as nossas contingências, mas quem corre por gosto Não cansa. Relativamente às bolas paradas, tinhas um dia específico desse microciclo para as trabalhar, ou era integrado diariamente com o treino? geralmente era, tirando ali no início da época, onde procurava mais o estímulo, e aquele estímulo, porque eu acredito muito que a bola parada é muito da capacidade, da sensação, da agressividade do jogador no ataque à bola, do sentir o momento do timing de ataque à bola. E isso, no início do ano, trabalhamos 1 ou 2 vezes situações durante o processo de treino normal, durante o microciclo. Depois, a partir do momento que a época começou a ser regular, foi sempre no último treino, nos últimos 2 treinos antes do jogo, mas essencialmente no último treino antes do jogo, na véspera do jogo, porque também era quando eu tinha mais alguma indicação daquilo que eram os jogadores que poderiam vir da equipa A, dos jogadores que poderia utilizar ou não do sub-19, e aí é onde eu poderia pôr mais ou menos posicionamentos específicos, poderia decidir quem batia, em que zona estava cada jogador, porque até lá muitas vezes poderia ser uma incógnita. Relativamente a essas bolas paradas, preferes defender com todos ou deixar, isto é, com todos dentro da grande área, ou preferes deixar um jogador mais avançado para ser uma possível solução em transição ofensiva? Geralmente nos pontapés de canto nós defendemos com todos. Até agora penso que sinto-me mais seguro assim. Entre o ganho de uma possível transição em que estamos a quase a 100 metros da baliza do adversário, e entre o defender de uma nossa baliza que está ali próxima, que geralmente a bola parada é uma situação que a bola fica ali a 5, 6 metros da nossa baliza, e porque também defende à zona, maioritariamente à zona, prefiro defender com todos. Nos livros laterais, muitas vezes ajusto com um jogador, às vezes 2, mas por norma um jogador mais adiantado, até para evitar que o adversário meta muitos jogadores próximos da zona da bola e seja obrigado a tirar mais jogadores para o espaço defensivo. Mas repara, imagina, se o adversário geralmente deixa jogadores no equilíbrio, não é? 2 ou 3. Se tu colocares lá um jogador, achas que a equipa vai meter mais um jogador para dar esse equilíbrio e jogar com 4, se calhar? Achas que a equipa faz isso? É que eu não estou a ver muito essa situação, por exemplo, deixa eu te perguntar. Eu, por exemplo, se o adversário me deixar 2 jogadores na frente, 3 jogadores, eu chego a um momento que eu faço
não tem problemas em ficar homem para homem, provoca uma situação curta. Mas se deixares 2 ou 3, é isso. Se o adversário me deixar a mim 2 ou 3 jogadores na frente, do género, eu vou deixar dois ou três jogadores na frente para tu deixares 3 ou 4 cá atrás. Eu há um determinado momento que eu digo, ok, mas eu não vou deixar essa prioridade, eu fico homem a homem, mas eu vou fazer uma situação curta e tu vais ter poucos jogadores na área e vais ter que sair. Isto é o meu raciocínio. Agora, eu, por exemplo, quando eu estava a dizer que nos livros laterais, por norma, deixo ficar um jogador, é mais no sentido porque é uma situação em que a bola já está no espaço mais interior de campo, muitas vezes a distância para a área varia, enquanto no pontapé de campo sabes onde é que a bola está, e o adversário, por exemplo, colocar-te 2 jogadores na zona da bola ou 3 jogadores na zona da bola é uma diferença muito grande. Pode deixar um jogador aberto de um lado, pode deixar um jogador mais em espaço interior, enquanto no pontapé de campo a bola está lateralizada e tu sabes que vai sair dali. O adversário, quanto muito, joga para dentro do campo, não vai jogar para fora. É quase ali jogar do gato e do rato, mas depois vamos sempre perceber quem tem iniciativa. Quem tem iniciativa é quem tem a bola. E nós depois vamos jogando com este tipo de situações. Há momentos em que eu tenho que crescer a minha linha defensiva e esse jogador que ficava na frente muitas vezes já fica numa posição intermédia. Mas, por norma, olho para esses momentos sempre mais defensivamente do que ofensivamente. É um momento para mim que o mais importante é impedir o adversário de criar a oportunidade de golo do que eu criar uma oportunidade, porque entre o ganho e o perder desta situação, vejo que a probabilidade é muito maior de perder do que de ganhar. Ok. Relativamente às equipas adversárias, há um estudo muito exaustivo daquilo que é o seu trabalho. Qual é o peso que tem esta análise do adversário naquilo que é a tua estratégia específica do jogo? Acho que isso varia também muito daquilo de cada equipa técnica, de cada treinador, de cada, digamos assim, das prioridades que cada grupo tem. Nós este ano fomos com um processo diferente. No ano passado tínhamos muito isso, na época anterior, onde eu apanhei um processo difícil ali a partir de janeiro, muito difícil, onde nem sequer os jogadores tínhamos para treinar, onde íamos muito atrás de parte estratégica e o que eu senti foi que não serviu para nada, serviu quanto muito para travar os nossos jogadores, para dificultar, para criar confusão. Então este ano o que procuramos fazer foi quase ter um conhecimento, umas ideias gerais do adversário, passar aos jogadores o essencial e acima de tudo centrados naquilo que era o nosso processo. Aquilo que nós víamos do adversário era que espaços poderíamos aproveitar, que comportamentos por norma o adversário tinha nos diferentes momentos do jogo, bolas paradas, zonas mais frágeis do adversário e zonas mais fortes, e a partir daí direcionar o nosso processo sem aquela obsessão pelo adversário, sem olharmos para a semana de treino em função unicamente do adversário, com muitas nuances estratégicas, não. Mas que tínhamos o tal jogo aberto que mexíamos algumas situações para nos tentarmos, digamos, não era adaptar, era aproveitar melhor aquilo que era o outro adversário para o nosso jogo. E umas vezes tínhamos sucesso, outras vezes, se calhar, podia ter dado uma situação ou outra diferente, mas no cômputo geral sentimos-nos muito bem com essa abordagem. Claro. De uma forma muito geral, se quiseres responder, quais é que são os jogadores do Rio Ave que temos que ter em atenção nos próximos anos? Assim, como é que eu ia dizer? Isto para mim, para nós treinadores Injusto. é injusto Ingrato. dizer isso e ainda para mais num ano como foi este em que perante tudo aquilo que nós vivemos internamente dentro das nossas portas, o que eu tenho a dizer é que tive 20 e muitos, porque alguns já saíram, outros não não iniciaram o processo, mas grandes homens, grandes profissionais e espero que o futuro seja risonho para eles, porque vou levá-los no meu coração por tudo aquilo que eles nos deram. Nós, de tudo que era dificuldade, nós tentamos fazer força. Agora, há ali jogadores que estão próximos da equipa A que preferia não abrir muito isso porque poderia estar a ser injusto, mas que tem jogadores que podem ter atenção a eles, jogadores que passaram neste plantel de sub-23 que mais à frente
vão dar que falar. Estarei atento então. Relativamente então a ti, quais são as expectativas que tens relativamente enquanto treinador? Quais são os teus objetivos num panorama a médio prazo, vamos dizer assim? Rafael, para te ser sincero, o futebol dá-nos muitas vezes é como a vida, dá-nos umas latadas e, digamos assim, e a mim já me deu algumas, e eu comecei a ter poucos sonhos, digamos assim, ou poucos, como é que eu tenho a dizer, planos de futuro e objetivos, e tenho que chegar aqui, tenho que chegar ali. Cada vez mais gosto do jogo, gosto do treino, cada vez mais não gosto de muitas outras coisas. E acima de tudo, o que eu quero é tentar, ano após ano, conseguir estar num patamar, se possível, claro que somos todos, que é, se eu puder estar melhor, não vou estar pior, não vou estar mais abaixo, mas num patamar, num local onde gostem de mim e onde eu me sinta feliz a trabalhar. Não sou aquele treinador que diz eu quero futebol sénior, não quero formação, ou formação, eu digo, quando digo formação, digo estas estruturas de sub-23, de sub-19, de equipas de primeira divisão que têm uma estrutura de formação forte, primeira, segunda divisão. Revejo-me nesse tipo de trabalho, revejo-me num patamar sénior, mas não tenho assim objetivos cerrados. Acima de tudo é procurar estar onde me sinta bem, onde as pessoas se sintam bem com o meu trabalho e tentar levar a vida. Gostava de um dia, eu costumo dizer muitas vezes, gostava de não morrer para o futebol sem experimentar o futebol profissional. Mais até por uma questão de convicções sobre ideia de treino, sobre metodologia de treino. Gostava de experimentar aquilo que são as minhas ideias no futebol profissional, e quando digo futebol profissional é aquele patamar de primeira, segunda liga. Mas não tenho nenhuma obsessão, não tenho, porque sei que isto no futebol, quanto mais nós pensamos em coisas concretas, se calhar às vezes mais nos distanciamos delas, e procuro sempre, este ano, por exemplo, tinha este desafio dos 23 Rio Ave, tentar fazer o melhor de mim para demonstrar competência. E para tentar que alguém, ou que o próprio clube, ou que alguém se reveja no nosso trabalho e que queira que a gente esteja próximo. Marco, vamos então agora para uma parte, aquela secção que eu te falei das perguntas em que respondes isto ou aquilo e não podes justificar. Portanto, é apenas uma situação de gosto, vamos dizer assim. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3, Pressão alta, média ou baixa? alta, Marcação homem a homem ou à zona? zona, Qual dedicas mais tempo a treinar? Organização ofensiva ou transição ofensiva? organização ofensiva, Saída a 3 com médio defensivo ou algum lateral? com médio defensivo, Médio defensivo com características de Busquets ou de Kanté? busca, Meio campo a 2 ou a 3? 3, Extremos ou avançados interiores a jogar nos corredores? avançados interiores, Avançado móvel ou mais fixo? fixo, Jogador trabalhador, mas não criativo? Ou jogador criativo, mas não trabalhador? posso justificar. E eu Podes. digo, assim, isto aqui esta é complicada, porque eu gosto das duas, mas se eu não puder justificar, eu digo trabalhador. Mas se quiseres, eu justifico à frente porque é que digo trabalhador e não digo criativo. Podes Mas eu, dizer. Podes dizer. criativo é o meu sonho. E trabalhador porque assim, sem trabalho não há nada. E o trabalho muitas vezes vai do caráter e da pessoa. E tu para seres um excelente jogador de futebol, acima de tudo, tens de ser um bom profissional e uma boa pessoa. E por isso o trabalho tem que estar ligado a ti. Agora, aquele jogador criativo é aquilo É que o que me faz encanta. falta. Agora, não consigo perceber um jogador de futebol sem trabalho. Ok. Marco, para terminar mesmo, e a pergunta que faz a todos os convidados, qual é, de uma forma geral, a tua visão do jogo? A minha visão de jogo,
digamos que é uma visão de metermos paixão no que fazemos. E, acima de tudo, o nosso jogo tem que ser alguma coisa que a gente que se reveja no jogo, e, acima de tudo, tem que ter aquilo que são os nossos valores de vida lá. E para termos os nossos valores de vida, nós temos que nos identificar com tudo o que fazemos. Acima de tudo, qual é a minha visão de jogo? É um jogo onde eu, se puder ter a bola, não vai ter o meu adversário. É um jogo onde, no momento em que o meu adversário tem aquilo que eu quero, que é a bola, eu vou procurá-la. No momento em que, acima de tudo, eu tenho que ser sincero e honesto com aquilo que é o futebol. É um momento em que tem que ser de felicidade e de prazer para quem o vê, para quem o treina e para quem o executa, acima de tudo. Marco, obrigado. Obrigado, Rafael. Sim, malta, esta é aquela parte chata do final do vídeo em que eu vos volto a chamar a atenção para comprarem o meu livro. Se quiserem. Se não quiserem também. Comprem também. Vá lá. Vá lá. Dê-me um trabalho.